A paz do Senhor Jesus. Estamos começando agora mais um programa Escolho Cristo. Eu escolhi Cristo para minha vida. Eu escolhi entregar a minha vida a Ele, o autor da vida. Escolhi entregar a minha vida para o Salvador da humanidade, Jesus, Filho de Deus, e deixar Ele ser o pastor da minha vida, da minha casa, cuidar da minha família. E tem sido maravilhoso seguir os passos de Jesus. E é sobre essa pessoa maravilhosa que eu quero falar hoje com você. A palavra que eu tenho para a tua vida está na carta escrita aos Filipenses, capítulo 2, versículo 5, que diz assim: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo. Nós somos bons para falar, para comunicar, para ensinar, mas nem sempre nós temos a mesma disposição para ouvir, para obedecer, para aprender, e acaba que a gente vai passando um conteúdo ruim para as pessoas, porque eu não posso passar algo que não tem em mim. Como é que eu vou passar para você uma mensagem que ainda não chegou no meu coração? Vai ser da boca para fora, vai ser sem entendimento. Mas para que essa mensagem chegue, em primeiro lugar eu preciso querer a mensagem. Em segundo lugar, eu preciso deixar Deus tirar o conteúdo velho de dentro de mim, para que Ele coloque o condutor, o Espírito Santo, para me conduzir nos caminhos dele. E a palavra diz assim, Paulo pregando para esses irmãos, diz: olha, a atitude de vocês. Vocês falam, vocês pregam, ok, mas eu preciso que vocês entendam que a atitude de vocês precisa ser a mesma de Cristo. Qual foi a atitude de Cristo então? Cristo obedeceu, Cristo se sujeitou, Cristo se esvaziou, Cristo se entregou, Cristo cumpriu o propósito determinado por Deus. Deus também tem um propósito para a minha vida e para a tua vida. Mas a nossa atitude precisa ser a mesma de Cristo. E qual foi essa atitude? O apóstolo Paulo diz, continua dizendo para os irmãos: embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que deveria pegar-se. Olha, ele era Deus, Filho de Deus, semelhante ao Pai. Mas ele disse: não, isso não é algo que eu tenho que me apegar, não. Quanta lição tem numa palavra dessa? Porque muitas vezes a gente se apega a tantos detalhes, né? Ah, eu sou primo do fulano, eu sou irmão do cicrano, ai, a minha família é essa, eu sou isso, aquilo e tal. A gente se enche tanto de coisas que não cabe mais Jesus, não cabe o Espírito Santo de Deus. E a gente anda pela carne, sendo conduzido totalmente pela carne e não pelo Espírito. A gente se enche de um conteúdo humano e não deixa Deus colocar o conteúdo do céu dentro de nós, porque a vaidade impede, o orgulho não deixa o Espírito Santo atuar. Esse é o desejo de Deus para a minha vida, para a tua vida. Nos tornar semelhantes a Jesus, porque foi assim que Ele nos criou.
Ele nos criou imagem e semelhança dele e o pecado nos deformou. E esse pecado, tudo que ele quer é que eu e você não se pareça com Deus, não dê frutos que glorifiquem a Deus, que a gente não obedeça e não ande no caminho de Deus. E o Espírito Santo de Deus quer nos conduzir por esse caminho, o caminho da verdade, o caminho da vida, o caminho do Pai, o caminho do propósito. Viver a plenitude de Deus, o amor de Deus, viver isso, que Deus veio nos dar uma vida em abundância, também aqui. E muitas vezes a gente não usufrui dessa vida porque a gente está cheio, lotado de outras coisas. E Paulo disse, por favor, que a atitude de vocês seja a mesma de Cristo, que sendo Deus, ele não considerou que aquilo era algo que ele deveria se apegar, não, mas ele se esvaziou a si mesmo. Tem pessoas que procuram cargos, querem ser alguma coisa. Elas não entenderam que elas já têm a maior posição de todas disponível para elas, porque alguém conquistou isso por elas. E elas não se dão conta de que se tornar um filho de Deus é a mais alta de todas as posições. Mas as pessoas preferem exibir um crachá, bordar na camiseta quem é, que são elas, escrever na biografia do Facebook ou do Instagram e colocar uma lista de coisas que elas fazem, que elas já fizeram, um monte de curso, um monte de coisa. Elas estão tão cheias de si que não cabem mais o Espírito Santo dentro delas. E é necessário se esvaziar, é necessário tirar isso de nós. É nós quem temos que fazer isso e Deus só vai nos ajudar, mas nós precisamos nos esvaziar. É necessário se esvaziar, é preciso se esvaziar para que haja um conteúdo novo, para que a gente possa ajudar pessoas, servir as pessoas. Eu preciso ter algo em mim para poder passar para as pessoas, senão eu vou estar somente me enganando. A palavra diz isso, que aquele que não pratica aquilo que a palavra diz, ele se engana. Então eu preciso praticar o que eu ouço, o que a palavra diz. Eu preciso praticar. Praticar está dizendo que você vai errar, que você vai errar, você vai errando, mas você vai devagarinho sendo aperfeiçoado porque você está praticando. Você está praticando a palavra. Não é dizer que você vai ser perfeito amanhã, mas você vai praticando e seguindo os passos de Jesus para um caminho de perfeição, para chegar na estatura de Cristo. Olhando para Ele, tendo Ele como exemplo, como alvo. As pessoas chegam e dizem, rapaz, o fulano já fez curso disso, curso daquilo, ele foi não sei aonde, fez isso, fez aquilo. Rapaz, eu acho interessante, acho legal, mas acho isso tão pequeno comparado a quem é Jesus. E as pessoas não entendem que Ele sendo Deus, que Ele sendo o Criador de todas as coisas, sendo o dono de tudo e todo o poder na mão dele, Ele preferiu se esvaziar, porque Ele achou que aquilo não era algo que Ele deveria se apegar. Eu sou o Filho de Deus. Quando uma pessoa diz, tu é o Filho de Deus, perguntou para ele, ele diz, tu dizes que eu sou. Você está dizendo. Jesus se declarava o Filho do Homem, o Filho do Homem, o Filho do Homem. Eu e o Pai somos um. A humildade de Jesus precisa estar no nosso coração. A humildade é a chave que abre a porta para todas as outras coisas. Porque se não houver humildade, tem orgulho. E orgulho é pecado. E Deus resiste o orgulho, o orgulhoso. Deus resiste ao pecado. E para Deus colocar alguma virtude dentro de mim, eu preciso ter humildade para reconhecer que eu ainda tenho orgulho.
Vou repetir. Para Deus colocar alguma virtude dentro de mim, eu preciso ter humildade para reconhecer que eu ainda tenho orgulho. É difícil? É difícil você assumir que você é fraco. Mas para você assumir que você é fraco, você já está sendo muito forte. Então se renda a Deus, se renda ao processo de Deus. Obedeça a palavra de Deus. Se esvazie e deixe Deus conduzir a sua casa. Pare de querer resolver as coisas do seu jeito. Pare de querer resolver as coisas da sua forma. Se esvazia e deixa Deus conduzir a tua vida, assim como Jesus deixou Deus conduzir a vida dele. Ele disse, Jesus entendeu a mensagem, disse, ele é que é o cabeça. Paulo também entendeu a mensagem, agora Paulo estava passando para os irmãos e dizendo para os irmãos, se esvazia, que a atitude de vocês, não é somente o que vocês falam, mas que a atitude de vocês seja a mesma de Cristo. Ou seja, se preocupa com teu irmão, se importa com teu irmão, ama a vida do teu irmão, se esvazia de si, se esvazia, deixa o próprio Deus conduzir essa situação, deixa Ele fazer por você, porque Ele está cuidando da sua vida, Ele quer fazer por você. O que você precisa é deixar Deus fazer, se esvaziar, ter a atitude que Cristo teve de obedecer a Deus, de ser submisso à palavra de Deus, entendendo que Deus estava no controle da vida dele e que tudo ia dar certo, porque o propósito é de Deus. Entenda, você foi escolhido, chamado, mas através dessa situação e de tudo isso que você está passando, Deus não deixou de trabalhar e de cumprir aquilo que Ele tem na sua vida, não. Ele ainda está trabalhando a seu favor. Agora, para você facilitar as coisas, se esvazia. Se esvazia e deixa Jesus fazer. Se esvazia e deixa o Espírito Santo te conduzir nessa situação que você está passando. Porque Ele vai te levar para um caminho melhor. Ele vai fazer o melhor para a sua vida. A sua atitude, ela fala muito mais do que as suas palavras. A sua atitude. Então, tem horas que a gente precisa se avaliar e ver quem verdadeiramente a gente está sendo, porque o que Deus quer é que a gente seja semelhante a Cristo. É que a gente olhe para Jesus e siga os passos dele. E aqui diz assim, seja a tua atitude a mesma de Cristo. Que sendo Deus, Ele se esvaziou. Ele não considerou que aquilo era algo que Ele deveria se apegar, não. Ele se esvaziou a si mesmo. Ele se esvaziou a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si. Ou seja, tem situações da nossa vida que vai requerer isso da gente. Que a gente se humilhe. Se humilhe. E não que a gente humilhe. Se humilhar. Não está dizendo que você foi humilhado, não. Está dizendo que você reconhece a sua fraqueza, a sua limitação, que você é dependente de alguém que pode fazer por você. Então, se humilha perante Deus. Tenha humildade para reconhecer que até aqui você tem lutado com as suas mãos, com as suas armas, com a sua força, e não tem dado certo. E agora a palavra diz, seja a tua atitude a mesma de Cristo e deixa Deus conduzir a tua vida. Seja a sua atitude a mesma de Cristo. A palavra diz no versículo 9 que por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Por isso o quê? Por isso, porque ele foi obediente, porque ele se humilhou, porque ele se rendeu, porque ele se entregou, porque ele se doou. Por esse motivo, Deus o exaltou à mais alta posição, dando a ele o nome que está acima de todo nome, para que nos céus, na terra, debaixo da terra, todo joelho se dobre e confesse
que somente Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus, Pai. Então, meu irmão, se esvazia. Recomeça com Jesus. Você tá tão cheio de coisa, de ideia, de maluquice aí na tua cabeça que não consegue deixar o Espírito Santo te conduzir. Agora é necessário colocar para fora, se esvaziar. Deus nos ajuda, mas quem tem que decidir se esvaziar somos nós. E o próprio Deus vai colocar um conteúdo novo, o Espírito Santo dentro da nossa vida, para nos conduzir pelo caminho do seu propósito. E não vai ser difícil, não vai ser pesado obedecer a Deus, porque já não é na força da nossa carne, agora é o Espírito que nos convence do pecado e nos leva ao caminho da vida. Então, por favor, que a tua atitude hoje seja a mesma de Cristo. Se é preciso voltar atrás e pedir perdão, por favor, vá. Se é preciso você se humilhar, que assim seja, mas que tudo isso seja para a glória de Deus. Que tudo isso seja para você ser uma pessoa melhor, transformada pelo poder do Deus que você serve. Então deixa Deus conduzir os teus passos, conduzir a tua vida, e que a tua atitude seja a mesma de Cristo, que sendo Deus não usou daquilo para ser favorecido, pelo contrário, ele se esvaziou. Então, para com essa bobagem de dizer eu sou isso, eu sou aquilo. Se esvazia, meu filho, se esvazia. Você pode ser o líder da sua casa. A palavra de Deus diz até que você é o cabeça da sua esposa. Mas não esqueça nunca que acima de você existe uma cabeça controlando e que não é você. E quando você não deixa essa cabeça lhe controlar, você é controlado por você. E você estraga com a sua vida, e você estraga com a sua esposa, e você complica toda a sua família, porque ela inteira está sendo controlada por você e não por Cristo. Então deixa Jesus ser o condutor da tua casa, deixa Jesus conduzir a tua família, deixa Ele ser o cabeça. Seja a sua atitude a mesma de Cristo. Que a sua atitude seja a mesma de Cristo. Que não sejam só palavras, mas que haja atitude na nossa vida, para que a gente possa mostrar Jesus para as pessoas através da nossa vida. E não somente com palavras, mas que a nossa vida possa mostrar para as pessoas o Cristo a quem nós servimos, o Deus a quem servimos. Mostrar para as pessoas um fruto do Espírito Santo de Deus. Que a nossa atitude seja a mesma de Cristo. Essa era a palavra que eu tinha para a tua vida hoje. Que você possa refletir nessa palavra e que a tua atitude a partir de hoje seja a mesma de Cristo. Que quando você for resolver uma situação, a causa, você lembre-se de Jesus que se esvaziou. Talvez você tenha razão até de se defender e de ir para cima e tudo mais, mas prefira deixar Deus conduzir, assim como Jesus fez. Que a sua atitude, que a minha atitude, que a nossa atitude seja a mesma de Cristo, que se esvaziou de si mesmo. É necessário, é preciso se esvaziar. Que Deus abençoe a tua vida, a tua casa e toda a tua família em nome de Jesus. A paz do Senhor Jesus. Estamos começando agora mais um programa Escolho Cristo.